Decreto número 9.203, de 22 de novembro de 2017, dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. O Presidente da República decreta. Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Artigo 2º. Para os efeitos deste dispositivo, deste decreto, considere-se: inciso 1. Governança pública, conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Inciso 2. Valor público, produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização, que representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público, e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de alguns grupos específicos reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos. Inciso 3. Alta administração. Ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, ocupantes de cargo de nível 6 do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, DAS, e presidentes e diretores de autarquias, inclusive as especiais, e de fundações públicas ou autoridades de hierarquia equivalente. E inciso 4, gestão de riscos, processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que contempla as atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização de seus objetivos. Artigo 3º. São princípios de governança pública. 1. Capacidade de resposta. 2. Integridade. 3. Confiabilidade. 4. Melhoria regulatória. 5. Prestação de contas e responsabilidade. E 6. Transparência. Artigo 4. São diretrizes da governança pública. Inciso 1. Direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com a mudança de prioridades. Inciso 2. Promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico. 3. Monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias, para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas. 4. Articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e entregar valor público. 4. Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos, em consonância com as funções e as atribuições de seus órgãos e suas entidades. 5. Fazer incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos em consonância com as funções, atribuições e de seus órgãos e de suas entidades. 6. Implementar controles internos fundamentais na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. Avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios. Manter processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade. Editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade e coerência do ordenamento jurídico e realizando condutas públicas sempre que conveniente. Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais, e promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. Artigo 5. São mecanismos para o exercício da governança pública. Liderança, que compreende um conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental, exercida nos principais cargos da organização, para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício da boa governança, quais sejam integridade, competência, responsabilidade e motivação. Estratégia, que compreende a definição de diretrizes, objetivos e planos de ações,
além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido. E controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vistas ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades da organização, com a preservação da legalidade e da economicidade no dispêndio de recursos públicos. Artigo 6º. Caberá à auto-administração dos órgãos e das entidades, observados as normas e os procedimentos específicos aplicáveis, implementar e manter mecanismos, instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e as diretrizes estabelecidos pelo decreto. Parágrafo único. Os mecanismos, as instâncias e as práticas de governança de que trata o caput incluirão, no mínimo, formas de acompanhamento de resultado, soluções para a melhoria do desempenho das organizações e instrumentos de promoção do processo decisório fundamentado em evidências. Artigo 7º-A. O Comitê Internacional de Governança, CIG, tem por finalidade assessorar o Presidente da República na condução da política de governança da Administração Pública Federal. Artigo 8º-A. O SIG é composto pelos seguintes membros titulares. Inciso 1. Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará. Ministro de Estado da Economia e Ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Vou fazer uma pausa na leitura e informar que isso é importante a gente saber quem é que compõe o comitê. Então, é o Ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, que é o coordenador, o Ministro de Estado de Economia e o Ministro de Estado da Controladoria Geral da União. Alguns ministérios mudam, deixam de existir, mas às vezes as provas são cobradas baseadas no que está em texto vigente da lei, e esse é o atual. Bem, seguimos. Parágrafo 1º. Os membros do SIG poderão ser substituídos, suas ausências e seus impedimentos pelos respectivos secretários executivos. As reuniões do SIG serão convocadas pelo seu coordenador. Parágrafo 3º. Representantes de outros órgãos e entidades da Administração Pública Federal poderão ser convidados a participar das reuniões do SIG sem direito a voto. O SIG se reunirá em caráter ordinário, trimestralmente, e em caráter extraordinário sempre que necessário. O quórum de reunião do SIG é de maioria simples dos membros e o quórum de aprovação é de maioria absoluta. Quórum de reunião, maioria simples, e quórum de aprovação, maioria absoluta. Parágrafo 2º. Além do voto ordinário, o coordenador do SIG terá o voto de qualidade em caso de empate. Artigo 9º-A. Ao SIG compete propor medidas, mecanismos e práticas organizacionais para o atendimento aos princípios e às diretrizes de governança pública estabelecidos nesse decreto. Inciso 2. Aprovar manuais e guias com medidas, mecanismos e práticas organizacionais que contribuam para a implementação dos princípios e das diretrizes de governança pública estabelecidos neste decreto. Inciso 3. Aprovar recomendações aos colegiados temáticos para garantir a coerência e a coordenação dos programas e das políticas de governança específicos. Inciso 4. Incentivar e monitorar a aplicação das melhores práticas de governança no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Editar as resoluções necessárias ao exercício de suas competências. Os manuais e os guias a que se refere o inciso 2 do caput deverão conter recomendações que possam ser implementadas nos órgãos e nas entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional definidos na resolução que os aprovar. Ser observados pelos comitês internos de governança que se refere ao artigo 15-A. O colegiado temático, para fins do disposto neste decreto, é a comissão, o comitê, o grupo de trabalho ou outra forma de colegiado interministerial instituído, com o objetivo de implementar, promover ou executar políticas ou programas de governança relativos a temas específicos. Artigo 10-A. O SIG poderá instituir grupos de trabalho específicos com o objetivo de assessorá-los no cumprimento de suas competências. Representantes de órgãos e entidades públicas e privadas poderão ser convidados a participar dos grupos de trabalho constituídos pelo SIG. O SIG definirá no ato de instituição do grupo de trabalho seus objetivos específicos, a sua composição e o prazo para a conclusão de seus trabalhos.
Artigo 10b. Os grupos de trabalho serão compostos na forma do ato do SIG. Não poderão ter mais de 5 membros. Terão caráter temporário e duração não superior a 1 ano e estarão limitados a 3 operando simultaneamente. Artigo 11-A. A Secretaria Executiva do SIG será exercida pela Secretaria Especial de Relações Governamentais da Casa Civil da Presidência da República. Parágrafo único. Compete à Secretaria Executiva do SIG receber, instruir e encaminhar aos membros do SIG as propostas recebidas na forma estabelecida no caput do artigo 10-A e no inciso 2 do caput do artigo 3º 13-A. Encaminhar a pauta, a documentação, os materiais de discussão e os registros das reuniões aos membros do SIG. Comunicar aos membros do SIG a data e a hora das reuniões ordinárias ou a convocação para reuniões extraordinárias. Comunicar aos membros do SIG a forma de realização da reunião, que poderá ser por meio eletrônico ou presencial, e o local quando se tratar de reuniões presenciais, e disponibilizar as atas e as resoluções do SIG em sítio eletrônico, ou, quando seu conteúdo for classificado como confidencial, encaminhá-las aos membros. Artigo 12-A. A participação do SIG ou nos grupos de trabalho por ele constituídos será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 13-A. Compete aos órgãos e às entidades integrantes da administração pública federal, autárquica e fundacional executar a política de governança pública de maneira a incorporar os princípios e as diretrizes definidos neste decreto e as recomendações oriundas de manuais, guias e resoluções do SIG, e encaminhar ao SIG propostas relacionadas às competências previstas no artigo 9º-A, com a justificativa da proposição e da minuta da resolução pertinente, se for o caso. Artigo 15-A. São competências dos comitês internos de governança instituídos pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. 1. Auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos neste decreto. 2. Incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, que promovam soluções para a melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo decisório. 3. Promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo SIG em seus manuais e em suas resoluções. E 4. Elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência. Artigo 16. Os comitês internos de governança publicarão suas atas e suas resoluções em sítio eletrônico, ressalvado o conteúdo sujeito a sigilo. Vou ler de novo. Artigo 16. Os comitês internos de governança publicarão suas atas e suas resoluções em sítio eletrônico, ressalvado o conteúdo sujeito a sigilo. Artigo 17. A alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos, com vista à identificação, à avaliação ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional, observados os seguintes princípios. Inciso 1. Implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada, oportuna e documentada, subordinada ao interesse público. 2. Integração na gestão de riscos ao processo de planejamento estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de trabalho e aos processos em todos os níveis da organização, relevantes para a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais. 3. Estabelecimento de controles internos proporcionais aos riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e impactos, observada a relação custo-benefício. E 4. Utilização dos recursos da gestão de riscos para apoio à melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de risco, controle e governança. Artigo 8º. A auditoria interna governamental deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de risco, dos controles e da governança, por meio da, inciso 1, realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente,
segundo os padrões de auditoria e ética profissional, reconhecidos internacionalmente. 2. Adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria. E 3. Promoção à prevenção, à detecção e à investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais. Artigo 19. Os órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundacional instituirão um programa de integridade, com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção, estruturado nos seguintes eixos. Inciso 1. Comprometimento e apoio da alta administração. 2. Existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou na entidade. 3. Análise, avaliação e gestão de riscos associados ao tema integridade e monitoramento contínuo dos atributos do programa de integridade. Artigo 21. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Obrigada.